Do sétimo ano, tudo certo? Então, hoje nós vamos estudar na disciplina de ciências a matéria conhecida como classificação dos seres vivos. E para vocês saberem a classificação dos seres vivos, saber classificá-los, a gente precisa compreender o seguinte conceito: espécie. O que é espécie? Vocês saberiam dizer? Opa, eu sei. E eu vou estar aqui agora explicando para vocês. Espécie é todo ser vivo semelhante que é capaz de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Em outras palavras, se eu tenho dois cachorros, o cachorro é tudo da mesma espécie. Tenho dois cachorros que por algum acaso eles são da mesma espécie e da mesma raça que a gente entende como subespécie. A gente vai ver isso mais para frente. Esses cachorros, eles cruzaram e tiveram diversos filhotes. E os filhotes deles, depois de adulto, tiveram mais filhotinhos. Se os filhotes deles, depois de adultos, tiveram mais filhotinhos, a gente sabe que eles são da mesma espécie. Por quê? Animais semelhantes entre si, capazes de se reproduzir e geraram descendentes férteis, geraram filhos capazes de gerar filhos, ok? Mas se eu juntar espécies diferentes, aí não vai ter isso. Aí eu não posso pegar aquilo ali como um todo, porque se eu junto duas espécies diferentes, como o caso que aconteceu na Índia em 2016, que nasceu um híbrido, um filhote de um tigre e uma leoa. Um híbrido entre tigre e leoa. Olha só. Esse a gente chama de ligre ou tigrão. Uau! Brincadeira. A gente chama de ligre. Ele não tem a capacidade de se reproduzir. Por quê? Ele é infértil devido a ter sido um cruzamento de espécies diferentes. Então ele é infértil, ok? Então gravem isso, conceito de espécie: seres semelhantes capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Show de bola? Então vamos lá. Na classificação dos seres vivos, um carinha, ele não tinha nada para fazer, ele estava lá sentado lá, lendo o jornalzinho dele. Aí ele pegou, falou assim: quer saber, eu acho que eu vou complicar um pouquinho mais a vida dos alunos. Está muito fácil, eu vou inventar alguma coisa aí para complicar a vida deles. E ele inventou a seguinte questão: classificação de Linneu, ou tabela de Linneu. A tabela de Linneu, ela nos permite conhecer melhor, diferenciar com mais amplitude a questão dos seres vivos, porque sem essa tabela, assim, a gente ia olhar para um gato, um cachorro, um papagaio, um golfinho e uma baleia, e quando perguntassem o que é aquilo, a gente só ia dizer: é animal. O que é aquilo ali? Animal. É um animal que voa, outros dois que andam e um que nada. É animal. Com a classificação de Linneu, não, a gente pode discernir. A gente pode falar: não, aquilo ali é um mamífero, aquilo ali é um réptil, aquilo ali é uma ave, entendeu? Aquilo ali tem hábitos carnívoros, aquele ali é um cachorro, aquele ali é um lobo. Mete a mão naquele ali que tu perde ela. A gente pode estar definindo assim, entendeu? Então vamos lá. Classificação de Linneu, ela se divide nas seguintes partes: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Também conhecida como reficofágia. Reficofágia. Eu vou explicar por quê. Reficofágia. Re de reino, fi de filo, C de classe com O de ordem, co, F mais a Fá, G
de gênero, mas é de espécie. G. Re, fi, co, fa, G. Beleza? Então é facinho. E vamos lá. Quanto mais próximo o indivíduo estiver daqui, que é espécie, quanto mais próximo ele estiver daqui, mais parecido ele vai ser. Entendeu? Então, um indivíduo pode ter essas diversas classificações, mas quanto mais próximo ele for daqui, mais parecido ele vai ser. E se ele estiver aqui, a gente sabe que ele pode cruzar ou reproduzir, melhor dizendo, e gerar descendentes férteis. Conseguiram compreender isso? Então, a gente tem aqui um exemplo aqui no livro de vocês. A gente vai ver, ó, página 323. Vocês podem estar acompanhando em casa o nosso material da NetBio, que tem uma tabelinha dividida na seguinte classificação. Rei, que é o primeiro de todos. Reino animal. Vamos estar falando do reino animal. Aí aqui no reino animal nós temos o cão, o lobo, a raposa, o urso, o homem, o sapo e a barata. E entre diversos outros. O reino animal tem muitos animais, mas aqui é só um exemplo. Então nós temos esses: cão, lobo, raposa, urso, homem, barata, sapo. Então o reino aqui a gente está falando do reino animal. Quando a gente vai para o filo, a gente coloca o filo cordados. O que seria o filo cordados? O filo cordados é o filo que tem notocorda. Notocorda, no estágio de embriologia, no estágio em que você é embrião, que você ainda vai se formar, está pequenininho lá, pequenininho, minúsculo, no útero de sua mãe, você não tem a coluna espinhal, você não tem essa vértebra aqui. O que você tem é a notocorda, e a notocorda, ela é o material que vai dar origem à nossa coluna, ou como vocês preferirem chamar, espinha, entendeu? Então cordados é aqueles que têm notocorda. Show? Logo a gente já entende que podem dar um salto para a área dos vertebrados. Então, quando a gente fala dos cordados, a gente já diminui aqui os níveis de animais que temos presente. Então, a gente vai para o cão, lobo, raposa, urso, homem e sapo. Perceba que antes a gente tinha a barata e agora a gente não tem mais ela, porque a barata não é vertebrado, a barata não tem notocorda. Aí, para outra classificação, classe. Aí aqui a gente pode estar falando da classe mamífera, a classe dos mamíferos. Então, a classe dos mamíferos, quem é a classe dos mamíferos? Cão, lobo, raposa, urso e o ser humano, o homem. Percebam que nesse momento o sapo ele já foi embora, porque o sapo não é mamífero, o sapo é anfíbio. E aí, para a ordem, agora a gente vai na ordem. Na ordem dos carnívoros. Então, quem a gente tem na ordem dos carnívoros? Nós temos o cão, o lobo e o urso. E a raposa que eu tinha mencionado antes. Então, nós temos esses quatro: cão, lobo, urso e raposa. Perceba que já está diminuindo. Agora para a família. Quando a gente vai para a família, aqui coloca a seguinte classificação: canídeos. Canídeos. Então, o que a gente tem no canídeos? Cão, lobo e raposa. Já foi retirado o urso. A gente só tem na família dos canídeos, cão, lobo e raposa. Gênero. Opa, pertinho da espécie, tá vendo? Canis. Gênero canis. Show. O gênero canis, a gente tem o lobo e o cachorro doméstico. Tá show? Perceba que a raposa já saiu, a raposa não pertence ao gênero canis. E espécie? Aí a espécie, se a gente quiser a espécie do cachorro, vai ser canis familiares. Se a gente quiser a espécie do lobo, vai ser canis lupus, ok?
E como é que a gente faz a escrita? Simples. O primeiro nome, o nome do gênero, nós colocamos sempre com a primeira letra maiúscula, ok? Então, canis, letra maiúscula, iniciou com letra maiúscula. O nome da espécie a gente coloca com letra minúscula, tá bom? Canis familiares, que é o cachorro de casa. Se for o lobo, canis lupus, ok? Primeiro nome, via de regra, primeiro nome tem que ser escrito, tem que se iniciar com letra maiúscula, nome próprio, letra maiúscula. A segunda nomenclatura, que é a nomenclatura que vai nos definir espécie, nós temos que escrever com letra minúscula. Se vocês colocarem a espécie com letra maiúscula, estará errado. E por que acontece isso? Simples. Porque essa tabela, essa ordem de classificação, ela foi feita em latim. Por isso que o nome ele chega a ser até um pouco familiar, porque ela foi feita em latim. Não é latim não, é latim. Então, no latim tem essas brincadeirinhas aí que complicam um pouco a nossa mente. Uma delas é a questão do nome próprio, o nome inicial e o sobrenome ou o segundo nome, ou o nome composto. O primeiro nome sempre inicia com letra maiúscula. Segundo nome sempre inicia com letra minúscula, tá bom? E uma coisa, quando vocês forem sublinhar, se vocês forem sublinhar o gênero, sempre grifem apenas o primeiro nome. Esse daqui é o importante, esse daqui vocês têm que saber, ok? Então, com a classificação ou tabela de Linneu, a gente consegue estar trabalhando essas questãozinhas aí para conseguir diferenciar. Por exemplo, se eu quero diferenciar o homem do primata, o homem do macaco, a gente vai fazer o seguinte: reino, ambos pertencem ao mesmo reino, ao reino animal. Aí agora vocês conseguiram entender por que existe essa classificação? Que eu acabei de falar. Se a gente quiser diferenciar o homem do macaco, a gente vai começar pelo reino. O reino, todos nós somos animais, entendeu? A diferença é que um é racional e o outro não. Mas o reino é animal, então a gente olhar para um homem e olhar para o macaco e falar: é animal. Reino, animal. O filo, cordado, ou cordatas, porque teve notocorda e agora tem a coluna espinhal. Classe, mamália, mamífero. Ordem, primata. Família, aí na família a gente já começa a diferenciar. Família do homem é homo, família do primata é primata. Tá show? Aí vem gênero, Homo sapiens, primata. Aí tu entra na questão aí para especificar qual é essa, chimpanzé, orangotão e tudo mais. E da espécie, aí nós, Homo sapiens sapiens, tá bom? Então, se a gente for fazer a escrita, como é que a gente faz a escrita desse? Homo, letra maiúscula, assim para começar, tá bom? Sapiens, sapiens. Aí você repete, primeiro nome sempre com letra maiúscula. Gravem isso é muito importante. Tá show de bola? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Lembrem, essa matéria começa na página 320, tá show? A tabelinha que eu falei para vocês está na página 323. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, vejam lá, grifem as coisas importantes, vão comparando a nossa aula com o livro, para ir grifando o que for de importância, tá show? Fiquem atentos nas nossas atividades que eu estarei lançando no Classroom. E
uma boa aula para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com o tio Vini, beleza? Show!